Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Congresso dos Estados Unidos revela novos documentos e expõe o STF. Novos materiais trazem mais ordens do STF para derrubar contas da direita no Brasil. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos apresentou nesta terça-feira 7 novos documentos que expõem decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra usuários de direita nas redes sociais como X, Rumble, YouTube e Instagram. Esse material traz uma ordem expedida em abril de 2024 à rede social X, de propriedade do empresário Elon Musk, e mais 9 reivindicando o cumprimento por parte do Rumble, determinando que as plataformas removessem ou suspendessem perfis populares no curto prazo de 2 horas. Caso desrespeitassem, teriam de pagar multas diárias de 100 mil. Decisões judiciais confidenciais contra a plataforma de vídeo Rumble destacaram especificamente a conta do influenciador Monark. No entanto, as ordens judiciais também impactaram contas do deputado federal Nicolas Ferreira, do senador Alan Rick e do jornalista Rodrigo Constantino em outras plataformas, incluindo o Instagram e YouTube X. O Congresso americano revelou 86 novas páginas, cujo teor são documentos do Judiciário brasileiro. O Braddock Show analisa e comenta esses novos documentos e também como foi a audiência no Congresso americano sobre a situação do Brasil. Assista. Que o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, não é a Subcomissão Global de Direitos Humanos, é outra, né, revelou hoje esse Comitê Judiciário, tá, também da Câmara dos Deputados americana. São novos documentos que mostram decisões do ministro Alexandre de Moraes contra liberais e conservadores na rede social X, no Rumble, no YouTube, no Instagram, incluindo jornalistas e parlamentares. Foi divulgada uma ordem no mês passado do Alexandre de Moraes para que as empresas suspendessem ou removessem contas num prazo de 2 horas, sob pena de multas diárias de R$100 mil. A gente vai ver agora um trecho da fala da congressista americana Maria Salazar, que citou essas novas informações e fez com certeza o discurso mais duro na audiência de hoje. Vamos ver. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Fabi, e trechos desse discurso, dessa fala da Maria Salazar estão aí tomando conta das redes sociais, já que a imprensa tradicional, como disse, seleciona de modo muito particular as suas pautas. Seleciona sim. Inclusive, eu estou indignada com o tom que a mídia resolveu adotar de tantas pautas que nós temos hoje, todas elas, está muito esquisito. Mas em relação a essa audiência, como teve ali uma contraposição, inclusive da esquerda, porque no Congresso americano é dessa forma que funciona, né? Ninguém domina a narrativa, então tem representação tanto de democratas e republicanos, a mídia não teve nem a capacidade de repercutir a própria fala ali dos esquerdistas, que foram amando de uma agenda, e isso está muito claro, né? Então, essa parlamentar que a gente ouviu, realmente ela bateu enfaticamente em relação ao que é realidade no Brasil. É fácil constatação, inclusive é muito difícil negar, né, que existe censura por parte de alguns perfis, e existe também aquela questão que nunca parece ser sanada, que os advogados não têm acesso aos autos. Acho que isso qualquer americano consegue entender, né, porque é um direito que mesmo a esquerda pleiteia. Então é nessa hora que realmente o negócio fica de uma forma intragável. É uma palavra até que minha mãe utiliza, mas é isso mesmo, é intragável. Você não consegue lidar
com pessoas que não conseguem admitir o quanto é prejudicial para os direitos fundamentais tudo isso que vem ocorrendo no Brasil. E não adianta dizer, vocês estão sob uma censura, tanto que tem um canal, tanto que estão falando na internet. Gente, esse tipo de censura da modernidade é o que nós estamos acompanhando hoje, que a mídia quis publicizar que tinha um neto de ditador falando no Congresso americano, né? Foi dessa forma que eles colocaram. Também, para mim, fica muito fácil evidenciar quando pessoas, como o Rodrigo Constantino, que eu falei ontem, permanecem com passaporte confiscado. Me apontem na lei aonde se dá a base legal disso. E aí pode ser que a gente tenha uma conversa razoavelmente honesta e decente. Então, ontem eu falei bastante de decência. Eu sei que de esquerdista não tem como pleitear decência, mas vou pleitear, então, humanidade. Se restou alguma, é isso. Enquanto a gente não perceber que isso está prejudicando o Brasil como um todo, acho difícil isso para frente. Espero que essas outras 2 audiências que terão aí no Congresso americano sejam suficientemente fortes para, pelo menos, pautar o Congresso brasileiro, que continua tendo a sua agenda à parte, votando lá a questão do DPVAT, né, na CCJ, e também aí taxando os brasileiros até $50. Então, parece que a gente está vivendo duplos mundos e a gente parece também que está no metaverso. Ou eles, né? Não sei, mas são 2 mundos bem diferentes. João, e essa subcomissão global de direitos humanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, agora na última sexta-feira, já tinha pedido à Organização dos Estados Americanos, eu vou ler aqui, informações sobre alegações graves das violações dos direitos humanos no Brasil que teriam sido cometidas, como está no texto enviado à OEA, por autoridades brasileiras em larga escala. O que você espera, João, desse movimento que está sendo feito, que chegou lá ao Congresso americano? Pois é, Lacombe, a gente vê que já houve a solicitação, a gente parabeniza os deputados, o senador Girão também, que foi o único senador. É de fato um dia histórico, conforme a Fabi mencionou, você tem ali no Congresso americano, de fato, o contraponto, né? Os deputados e representantes da esquerda fizeram contraponto, né? Perguntaram até do próprio pro Paulo Figueiredo a questão do avô dele, perguntaram outras questões de Bolsonaro com relativas à suposta homofobia. Eles têm essa dissimulação natural da esquerda de tentar desestabilizar, mas isso faz parte do jogo, né? Esse é o verdadeiro parlamento, né? Você ali debatendo. Agora, de fato, é um dia histórico, porque como a Fabi e o Coronel Gerson colocaram, é uma coisa tão elementar, é uma coisa até de lógica, né? Se a pessoa cometeu, entre aspas, um crime ou uma informação falsa, já seria bastante incômodo você derrubar a informação por si só a informação. Mas a rede social inteira para sempre, né? Sem prazo, né? O passaporte, a derrubada de passaporte, essas penalidades impostas, devemos lembrar que elas não têm prazo. E nós estamos no Brasil, onde foi liberado o Alexandre Nardoni, que assassinou a própria filha. Tem prazo na lei, ele cumpriu metade da pena, a justiça entendeu que ele poderia sair, mas esse tipo de pena não tem prazo. Se o Constantino, o Paulo Figueiredo, o Fiuza e tantos outros argumentarem, bom, a partir de agora eu só vou postar no Instagram foto do meu café da manhã, do almoço, né, como muita gente faz. Não pode, você não pode postar, você está proibido a fala futura. Então a gente observa na esquerda essa dissimulação natural que eles fazem, nessa perversão da linguagem, dos termos, a cobertura da mídia brasileira, com raras exceções, como Revista Oeste, Gazeta do Povo, a própria Dama de Ferro TV, foi bastante patética, né? Bastante patética. E olha que, como eles gostam de recortar a realidade, tinha alguns recortes para eles fazerem, né? Dos representantes de esquerda que deram uma pervertida, na verdade, eles teriam, né? Também seus recortes para fazerem, mas eles estão omitindo, deixando ali na espiral de silêncio. Só que assim, a coisa tomou uma proporção gigantesca. A gente espera realmente que esse dia histórico seja um dos primeiros passos. Parabenizar os deputados mais uma vez, o Constantino, todo mundo que estava lá, o Coronel Gerson, porque assim, é um dia histórico e também a se lamentar que tenha acontecido, mas não tinha como prever, nesse interregno, né, junto com a questão do Rio Grande do Sul, que é uma tragédia sem precedentes, mas não tinha como não fazer e não falar sobre. Parabéns a todos os envolvidos, esperamos que a liberdade de expressão seja restituída no Brasil, o que está muito difícil, mas assim, agora o mundo sabe, o mundo agora sabe.
Bom, e o Constantino, como expliquei no início, ele não está aqui ao vivo com a gente, porque ele estava desde cedo lá no Congresso americano, produziu muito material para a gente exibir aqui no Braddock, e ele fez ali o que a gente chama em jornalismo de boletim, né, depois da audiência, e com o comentário dele, vamos ver esse vídeo agora. Estou aqui na saída do Capitólio, hoje tivemos a audiência para falar do Brasil, né, o congressman republicano Chris Smith presidiu a audiência, que contou com o Michael Schallenberger, com o CEO e founder da Rumble, com o Paulo Figueiredo e com um outro que é um acadêmico petista. E o que nós vimos foi o seguinte, né? O Brasil não tem mais liberdade de expressão, vive sob censura, isso ficou absolutamente esclarecido, né? É inapelável, não dá para justificar o contrário. Inclusive a republicana da Flórida, a congressista Maria Salazar, resumiu de forma perfeita a situação. Nós temos um condenado por corrupção na presidência e um operador totalitário na justiça o protegendo, sabe-se lá o motivo, a quem ele serve, né? Inclusive, ela não tinha sequer conhecimento de que o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente Lula, foi o chefe desse mesmo Alexandre de Moraes. Imagina se ela tivesse todo o conhecimento em mãos, porque é um grau de promiscuidade, é um grau de abuso de poder, é um grau de confusão entre público e privado, né? O advogado pessoal do Lula está no STF hoje também, o amigo comunista de longa data, de jornada, Flávio Dino, que era ministro do governo Lula, também está no STF hoje, todos eles se protegendo, se ajudando e perseguindo a oposição. Então, é um escândalo, é uma realidade sombria, assustadora e que interessa aos americanos acima de tudo, porque eles temem que os democratas façam o mesmo aqui nos Estados Unidos. E olha, a julgar pelos congressistas democratas que participaram, todos eles brifados pela turma do PT, que há pouco tempo esteve aqui, a radicalização do Partido Democrata nos Estados Unidos é algo impressionante. Hoje em dia nós temos o PSOL tomando conta do partido. Então, a preocupação dos republicanos não é paranoia de conservador reacionário, é apenas a realidade. O Partido Democrata hoje é um partido que, de alguma forma, enaltece até o Hamas, né? Então, é algo sombrio o que está acontecendo, e esse tipo de audiência serve para colocar holofote, colocar luz sobre o Brasil, porque o Brasil hoje virou um laboratório, virou o quintal do que está acontecendo no mundo em relação à juristocracia e à censura para calar a direita, que eles chamam sempre de extrema direita. Espero que isso possa surtir aí efeitos concretos, né? Mas o primeiro passo é sempre tornar público aquilo que a gente sabe que está acontecendo e que a esquerda tenta ocultar, mascarar. É isso. E aí vou trazer um dado para você, né? Fica muito claro o que a gente está vivendo a partir de um levantamento que foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas sobre liberdade de expressão aqui no Brasil. Esse levantamento foi divulgado hoje e aponta que 61% dos brasileiros temem ser punidos por falar ou escrever o que pensam. Gerson, é essa a situação na qual a gente está metido. É muito importante a gente conectar o que aconteceu aqui em Washington hoje com a experiência que a sociedade americana ela já vive recebendo pedidos de asilo político de vários países autoritários, inclusive no nosso entorno aqui da América Latina. Então, eu, assim como a congressista Maria Salazar, estamos na Flórida. Ela é uma representante da Flórida, de família cubana, jornalista, já está no Congresso há uns 3 anos, e ela foi muito dura e muito enfática com o fato de que a experiência que a Nicarágua vive, que a Venezuela vive, que Cuba, que ela conhece muito bem, também vive, hoje se reproduz no Brasil. E ela conhecia tão bem a situação que ela não somente citou e mostrou a foto do Alexandre de Moraes, como ela tocou em vários pontos de alguém que somente conhece porque acompanha com detalhes o que está acontecendo nesse entorno ali do sul da Flórida. As comunidades de pessoas
que saem fugindo dos seus países e que acabam se tornando um problema social aqui também nos Estados Unidos. Isso preocupa muito o Congresso americano. Agora, o que mais chamou a atenção foi o fato dessa escalada de autoritarismo e de erosão das instituições democráticas no Brasil terem acontecido de uma forma que a comunidade internacional não percebeu. E isso choca, porque as pessoas têm uma ideia de que o Brasil, pela sua estatura geopolítica, pela sua economia exuberante, inclusive foi mencionado hoje que o Brasil é a maior economia, a maior democracia do hemisfério sul. É inadmissível que nós estejamos ingressando nesse rol de países autoritários, despóticos, que não respeitam os direitos humanos e que impõem à sua população esse tipo de censura. Então, mais do que perplexos, eles partiram para ações. Assim como você falou, eu li o documento agora que foi provocado à Organização dos Estados Americanos. Já houve documentos da ASFAV que protocolou diversas denúncias, os próprios congressistas brasileiros já haviam protocolado, e agora, além dos jornalistas que isoladamente já tinham recorrido à corte, temos o próprio Congresso americano requisitando informações. Eu creio que nós estamos numa escalada, e o que nós esperamos? Eu fiz a questão de pontuar que nós só tínhamos um senador conosco, o senador Girão. Eu fiz uma entrevista muito boa com ele e eu pressionei dizendo: é fundamental que o nosso Senado tome posição, porque o mundo hoje já sabe o que está acontecendo. É inadmissível que o nosso Senado não utilize os remédios constitucionais que nós temos de freios e contrapesos que também existem na nossa Constituição. Fiz essa provocação e ele imediatamente me respondeu dizendo que não é possível mais tapar o sol com a peneira. O mundo já sabe. É inadmissível que nós estejamos caudatários desse processo acontecendo de fora para dentro do país. Os nossos operadores do direito estão com a palavra. E Nicolas Ferreira aplica lição desconcertante em Marina Silva. É isso mesmo. Imagens de diversas figuras públicas foram projetadas no telão do show de Madonna. A ministra Marina Silva foi lembrada e agradeceu publicamente. Muito honrada por ter sido lembrada no show da Madonna, ao lado de brasileiras e brasileiros de imenso valor, contribuição artística, política e social de nosso país. Muito obrigada, Madonna. Enquanto isso, a Amazônia queima e o povo gaúcho sofre com o maior desastre climático da história. Nicolas Ferreira não perdoou. Abre aspas para ele. Aparece de 4 em 4 anos e quando consegue um cargo, envergonha a nossa nação como ministra do Meio Ambiente. No momento mais dramático da história do Rio Grande do Sul, colocou a culpa no Bolsonaro e politizou uma tragédia. Depois, no dia em que bebês estavam boiando mortos no Rio Grande do Sul, você tira seu tempo para agradecer Madonna, colocando uma foto sua em telão. Uma cristã agradecendo uma satanista. Você é a definição de mentira. Nicolas Ferreira. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.